Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. A partir de agora, te faço companhia e te trago as principais notícias internacionais da última semana. Os suicídios no Japão estão diminuindo e ficaram longe dos recordes gerais de 2003. Mas o número entre estudantes cresceram. As cifras chegaram a 527 em 2024, um novo recorde. O Japão registrou em 2024 um número recorde de suicídios entre estudantes, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados. As cifras entre alunos do ensino fundamental e médio subiu para 527 no ano passado, após 513 casos em 2023. O total de pessoas de todas as idades que cometeram suicídio caiu 7,2% para pouco mais de 20 mil, longe do recorde de 34.427 casos de 2003. O número de suicídios entre as pessoas com menos de 20 anos, incluindo os estudantes, registrou uma leve queda em relação a 2023, de 810 para 800 em 2024. O vice-chefe de gabinete do governo japonês afirmou que o assunto é tratado com muita seriedade e que mais medidas vão ser tomadas para criar uma sociedade em que ninguém se sinta pressionado a tirar a própria vida. O número de suicídios entre adolescentes geralmente aumenta no Japão no final das férias de verão, entre agosto e setembro, o que leva o governo e a imprensa a intensificarem os apelos para que os jovens procurem ajuda. Estudos mostraram que os adolescentes enfrentam uma série de pressões no Japão relacionadas aos estudos, bullying, relacionamentos, escolha de carreira e saúde. Quem procura ovos em supermercados nos Estados Unidos encontra prateleiras vazias e preços exorbitantes. A gripe aviária atingiu granjas e provocou uma escassez nacional que afeta inclusive restaurantes. Prateleiras vazias e preços altos. Os Estados Unidos estão sob o efeito de uma escassez nacional de ovos. Eu fui ao supermercado ontem e não havia ovos. Uma dúzia de ovos está custando $20, o que significa que os pobres não podem comprar ovos. A falta da mercadoria não afeta apenas as casas americanas. A alta dos preços impacta nos restaurantes, que já repassam os custos aos clientes. A rede de restaurantes Waffle House anunciou um acréscimo de 50 centavos nos pratos que levam ovos. Estamos em um país como os Estados Unidos, onde os preços, tudo deveria cair com Trump, mas tudo está subindo. Não sei, às vezes vou às lojas com $100 e não consigo comprar o que quero, porque os preços estão muito altos. Los precios están muy elevados. A verdade é que os ovos são importantes, muito nutritivos e temos dificuldade de comprá-los porque são muito caros. É uma pena, porque há muitas pessoas que não têm muito dinheiro e a única coisa que comem é um ovo. O aumento recorde nos preços dos ovos no varejo é impulsionado por um surto de gripe aviária no país. As autoridades confirmaram recentemente que uma cepa foi encontrada no gado. O aumento de casos em mamíferos desatou preocupações com novas mutações do vírus da doença. Os Estados Unidos registraram a primeira morte em humanos em janeiro, mas especialistas destacaram que a vítima tinha comorbidades e que o risco para a população permanece bem pequeno. Donald Trump anunciou que o país vai voltar a usar canudos de plástico e ainda criticou o ex-presidente Joe Biden pela utilização dos canudos de papel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio em suas redes sociais que pretende acabar com a produção dos canudos de papel e retornar para os canudos de plástico, como também afirmou que vai assinar uma ordem executiva para essa decisão. Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden de ter tido a iniciativa dos canudos de papel. Durante seu mandato, Biden havia colocado como meta eliminar os utensílios plásticos de uso único, assim como os canudos, até o ano de 2035. No caso do Brasil, os canudos de plástico foram proibidos desde 2019. A lei declara que o fornecimento não é mais permitido em todo o estado de São Paulo. E neste começo do segundo mandato de Trump, o presidente tem se apresentado contra algumas questões ambientais. Além de ter retirado o país das Nações Unidas, o Trump também anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado que tem como objetivo limitar o aquecimento global e o efeito estufa.
E olha só essa notícia: violência sexual contra crianças no Haiti aumentou 10 vezes no ano passado. Os dados são do Unicef, que também alertou sobre o recrutamento de menores por gangues. O Unicef alertou que a violência sexual contra as crianças no Haiti aumentou 10 vezes no ano passado. O país está consumido pela violência de gangues que controlam 85% da capital Porto Príncipe. Um aumento impressionante de 1000% na violência sexual contra crianças no Haiti transformou seus corpos em campos de batalha. Então, o aumento de 10 vezes entre 2023 e o ano passado ocorre quando grupos armados infligem horrores inimagináveis às crianças. Agora, lembrando, é claro, que esses são incidentes verificados e relatados. Então, o número real provavelmente será muito pior. Outra calamidade que aflige as crianças haitianas é o recrutamento pelas gangues que aterrorizam a capital e que as autoridades, mesmo com o apoio de uma força policial em grande parte queniana e da comunidade internacional, não conseguiram conter. Só no ano passado, o recrutamento de crianças aumentou 70%. Então, agora, até metade de todos os membros de grupos armados são crianças, algumas com apenas 8 anos de idade. Na quinta-feira, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, concordou com a revogação do congelamento da ajuda dos Estados Unidos à missão de segurança da ONU no Haiti. Ele deu sinal verde para mais de 40 milhões de dólares, ou 235 milhões de reais, em assistência à Polícia Nacional Haitiana e à missão multinacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os palestinos não terão direito de retornar à faixa de Gaza se for confirmada sua proposta de tomar o território. As declarações de Donald Trump seguem gerando polêmicas. Em entrevista ao canal Fox News, falando sobre seu plano dos Estados Unidos assumirem Gaza no pós-guerra, em que o país compraria o território e removeria os palestinos, Trump foi além e disse que ele seria dono de Gaza. Questionado pelo repórter se os palestinos retirados de Gaza teriam o direito de voltar ao território, caso quisessem, Trump respondeu que não, sob a justificativa de que eles não iriam querer retornar ao local. Eles terão moradias muito melhores. Em outras palavras, estou falando em construir um lugar permanente para eles, acrescentou. Vamos construir comunidades bonitas e seguras para os 1.900.000 pessoas de Gaza. Um pouquinho longe de onde eles estão agora. Onde fica todo esse perigo? Seria um pedaço de terra lindo, sem grandes quantias gastas. Trump tem insistido em seu plano de expulsar os palestinos da faixa de Gaza para transformar o enclave de 2 milhões de habitantes em uma espécie de grande empreendimento imobiliário. Inclusive, revelou seu plano durante pronunciamento ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na semana passada. O magnata disse que o território seria entregue aos Estados Unidos por Israel após a conclusão da guerra contra o Hamas, para ser uma riviera no Oriente Médio. Trump declarou estar comprometido com a compra e a posse de Gaza, e ainda garantiu que o Hamas não voltaria para lá. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareceu em um tribunal de Tel Aviv para a retomada de seu julgamento por corrupção. O processo estava suspenso desde os últimos dias devido à sua viagem aos Estados Unidos. Na semana passada, 2 dos 3 depoimentos semanais foram cancelados devido a uma enfermidade de um dos juízes. Após quase um mês de pausa por conta da operação a que o premier israelense foi submetido no final de dezembro. No início dessa sessão, Netanyahu disse que ainda enfrenta desafios médicos devido à alta dose de antibióticos que lhe foi prescrita. Desde a operação, o premier sofreu com uma série de infecções. O advogado de Netanyahu, Amit Haddad, tentou repetidamente adiar as audiências ou reduzir o número de dias que o premier tem de testemunhar por vários motivos. O líder israelense é acusado desde 2019 de fraude, suborno e quebra de confiança em 3 casos separados de corrupção que vêm sendo julgados em conjunto desde 2020,
em um longo processo em que o primeiro-ministro começou a testemunhar no último dia, 10 de dezembro, após vários atrasos. O tribunal ordenou que Netanyahu comparecesse 3 vezes por semana, para audiências com duração de cerca de 6 horas cada uma. A Organização Internacional do Trabalho alertou que a automatização do trabalho gerada pela inteligência artificial vai afetar mais as mulheres, o que pode aumentar as desigualdades em relação aos homens. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Hung-Bo, fez um alerta durante a cúpula da inteligência artificial em Paris. Ele chamou a atenção que a automatização do trabalho gerada pela inteligência artificial afetará mais as mulheres, o que pode aumentar as desigualdades em relação aos homens. A tecnologia, em particular a IA generativa, capaz de produzir todos os tipos de conteúdo, já causa impacto no mundo do trabalho. De acordo com o diretor-geral da organização, é notório que a maioria dos empregos que serão automatizados serão empregos em que temos uma maioria de mulheres trabalhando. Hung-Bo acrescentou que essas categorias de empregos que serão destruídos aumentarão a lacuna entre homens e mulheres. Ele lembrou que se as empresas puderem substituir os trabalhadores por robôs, é muito provável que vão seguir por esse caminho. O surgimento dessa nova tecnologia em 2022, com a chegada do ChatGPT da OpenAI, prometeu revolucionar a economia global. O chefe da agência da ONU lembrou, no entanto, que por enquanto a IA cria mais empregos do que destrói, embora esses novos empregos possam ser menos remunerados e menos protegidos. Líderes mundiais e a elite tecnológica internacional começaram em Paris a debater como governar com a inteligência artificial. Uma nova tecnologia robótica pode acelerar o diagnóstico de câncer de pulmão. Com a ajuda de um robô, os resultados podem ser mais precisos e mais rápidos. A tecnologia é chamada de broncoscopia assistida por robô e ela pode apressar o diagnóstico de câncer de pulmão, aumentando as possibilidades de ser descoberto no estágio inicial e, assim, acelerar o início do tratamento e aumentar as chances de cura. O robô atua como um GPS capaz de acessar áreas difíceis de acesso do órgão de forma menos invasiva. A broncoscopia tradicional consiste na visualização do aparelho respiratório por meio de um tubo com uma câmera na ponta. O procedimento serve para diversas coisas, como detectar tumores, coletar biópsias, além de remover corpos e objetos estranhos das vias aéreas. Com o auxílio do robô, o exame vai ter uma melhora na navegação, maior estabilidade e uma maior precisão nos resultados. Além disso, a broncoscopia robótica reduz o tempo até a detecção precoce ao evitar múltiplos procedimentos, como coletar tecido para biópsia de forma mais rápida e ao possuir menor tempo de espera pelos resultados. E olha só isso, um museu na capital da Croácia leva os visitantes a uma viagem pelo mundo do humor e incentiva as pessoas a rirem da negatividade da vida moderna. O Haha House, o Museu do Riso, foi inaugurado em janeiro no centro de Zagreb e despertou grande interesse, atraindo visitantes de todas as idades. A fundadora Andrea Golubic explica que a ideia surgiu durante a pandemia de Covid, quando muitas pessoas ficaram deprimidas, isoladas ou sem vontade de fazer nada. Na entrada do museu, os visitantes iniciam o passeio apertando um botão. O interruptor ativa uma fumaça branca que os desinfeta da negatividade. A visita continua através de uma lavadora gigante que leva por um tobogã a uma piscina de bolas brancas. É aí que começa a viagem. O museu de 450 metros quadrados apresenta 8 áreas interativas. Em uma delas, um aparelho de karaokê distorce as vozes. Em outra, a Arena Sumô, é possível lutar em trajes de pelúcia. Há também um gabinete com diferentes fantasias e um coro de galinhas de borracha que cacarejam alegremente ao som de sucessos como Dancing Queen e do ABBA. A exposição inclui uma seção mais séria, na qual o visitante é imerso na história do humor. A linha do tempo abrange épocas antigas e era moderna em formatos como teatro, cinema e internet também explica os diferentes estilos de humor, do trocadilho ao ácido.
O Hará House é muito apreciado por crianças porque é um museu colorido e alegre, mas também atrai adultos. Muito legal, né? E um aeroporto na Macedônia do Norte se preocupa com a segurança e tranquilidade dos passageiros. Isso porque o agente especial Dino de 4 patas ajuda as pessoas que têm medo de voar a manterem a calma. Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com seu pelo dourado e colete azul, este Golden Retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte. Este projeto começou em novembro do ano passado. Viemos de vez em quando há mais voos, para conhecer os passageiros antes de embarcarem. As reações são muito positivas. Muitos passageiros vêm para brincar, para ter alguma interação com o Dino, e ele adora. A direção do aeroporto teve a ideia deste projeto, batizado de Zen Dog, após uma pesquisa de satisfação. O objetivo era criar uma atmosfera mais relaxada para os passageiros, porque sabemos que viajar pode ser estressante. É por isso que o cão está presente especificamente nos portões, antes dos passageiros embarcarem, depois de terem passado por todos os procedimentos. Dino passeia com semblante amigável pelos vários portões de embarque, sempre disponível para receber um carinho antes dos passageiros embarcarem em seus aviões. O agente canino parece ter aprovação total. Ele é um cão muito gentil que gosta de passar tempo com as pessoas. Se você gosta da companhia de cães, você gosta da companhia de pessoas. Cães geralmente gostam de pessoas e, para mim, cães são tudo. Esta é a primeira iniciativa do tipo na região e, por enquanto, a única dos 15 aeroportos operados pela TAV Airports. Não se sabe se Dino terá sucessores, mas, por enquanto, ele distrai passageiros e também funcionários, que têm um alívio na rotina ao interagir com o colega de 4 patas. E eu fico por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.